E aí, família, eu colei aqui com a gangue, eu tô com o poeta para responder algumas perguntas, no caso são 13, e sem muita enrolação eu vou começar já. A primeira pergunta é: como formula sua poesia? Quando eu vou formular minha poesia, não tem muito segredo, não tem muita fórmula. Eu gosto de fazer quem tá me escutando pensar no que eu tô falando, no que eu quero abordar. Segunda pergunta: qual contexto você mais gosta de abordar? Em questão de contexto, eu não me prendo muito a isso, porque quando eu estou escrevendo, eu penso muito no momento, no que eu estou sentindo na hora que eu estou escrevendo aquilo, seja algo feliz, algo triste, algo que eu esteja revoltado, não é algo muito fechado. Enfim, terceira pergunta: quais são as suas inspirações? As minhas inspirações são os meus amigos, os outros poetas que eu cheguei a conhecer e que, me inspiram muito. Se eu puder citar alguns nomes, tem o Kael, tem o Vince, são pessoas muito zicas. É isso mesmo. Quarta pergunta: com quantos anos você começou a escrever? Eu escrevo desde sempre, mas a primeira vez que eu comecei a escrever, no caso poesia, foi com 11 anos. No caso eu vou responder uma pergunta um pouco depois que vai falar mais sobre esse dia. Enfim. Quinta pergunta: quais músicos te inspiram a escrever? Em questão de músicos, eu não briso muito em quem me inspira a escrever, mas tem uns que eu admiro muito, por exemplo, o Djonga, o Cid, que é uma grande inspiração pra mim, que inclusive também é poeta, César, Dexter, Oitavo Anjo. Tá. Sexta pergunta: o que é melhor para escrever, lápis ou caneta? Eu gosto de escrever no celular, mas curto a caneta também. Vamos ver, sétima pergunta: já recitou em alguma batalha? Já recitei em alguma batalha, já recitei na Batalha da Arte, já recitei na Batalha da ZN. No caso, a Batalha da ZN foi a primeira vez que eu entrei no meio de um sarau e dei a cara a tapa. E foi um puta momento que marcou minha vida de verdade. Oitava pergunta: você tem vontade de recitar suas poesias fora de RP? Mano, essa é foda porque eu nunca parei pra pensar nisso. Eu vivo muito momento. Se algum dia eu tiver a oportunidade de recitar as minhas poesias fora de Ribeirão Preto, por que não? Tá. Nona pergunta: qual foi a sua primeira poesia? A minha primeira poesia, eu não coloquei nenhum nome nela, mas foi uma que eu recitei na Batalha da Zona Norte. E assim, eu não sei se eu vou lembrar ela inteira, mas eu posso tentar. Primeiramente que já me proteja de mim, da maldade do humano bom e da bondade de um truta ruim. Me dê força pra ser protagonista, pô. Ser sagaz. Do tipo que chega com a cara tapa no meio da guerra, maquinado com a bandeira branca, pregando a paz. Dá um salve a um dos meus inimigos. E aí, truta? E aquela fita lá? Jaz. Eu não tive um paixão, mas eu sempre tive uma mãe teto que me deu força e estrutura pra ser parede se preciso for segurar a goma toda. Me ensinou que na vida eu ia ter que ser Jedi e aprender a usar força na marra, mesmo sem ter o mestre Yoda. Isso aí é só uma palhinha porque o resto eu esqueci, infelizmente. Se quiser ver inteira, cola no sarau, você tá ligado. E vamos ver. 10ª pergunta: qual foi a história mais atípica na que envolve poesia? Cachorro, essa é foda. Mano, eu colei num sarau, tá ligado? E quando eu vou num sarau, eu gosto de ficar de costa pra pessoas que eu me sinta desconfortável, que eu não quero que me veja recitando. E nesse dia tinha 2 pessoas lá que eu me sentia meio desconfortável, tá ligado, cachorro? Aí, mano, eu fiquei perdidão, então como? Uma pessoa tava ali na frente, a outra atrás, eu tive que ficar rodando. Aí onde eu olhava, eu via a gente, não foi da hora, mas foi da hora também, que foi um dia zica, foi da mas foi desconfortável. Tá, vamos ver aqui. 11ª pergunta: quanto tempo você leva pra fazer uma poesia? Depende muito do momento, depende muito de como que eu vou estar no dia. Geralmente quando eu vou escrever, me vem uma eutanásia do nada, onde eu só começo a escrever e passa, sei lá, 5, 10 minutos e eu tô com a poesia pronta.
Mas tem várias que eu começo e não termino, vários pensamentos que eu tenho durante o dia, que às vezes eu escrevo e deixo ali pra colocar em alguma poesia. Vem do nada. Tá. 12ª pergunta. O que te fez escrever a sua primeira poesia? Mano, eu tive uma história... Porra, essa é foda. Desculpa, vou tentar de novo. Não precisa parar de gravar, não. Mano, a primeira vez que eu escrevi uma poesia foi na pior fase da minha vida, que foi quando eu perdi a minha avó. E eu escrevi sobre ela. Eu tenho ela até hoje, nunca mostrei pra ninguém. Mas aqui naquele dia foi um mal que me aconteceu que deu início a tudo. Que me mostrou o poeta que eu ainda não sabia que era. Me mostrou um pouco de quem hoje é Matheus Minato. Foi quando começou a formular quem eu sou. E foi um momento muito foda. É isso. Te amo, vó. Foda. 13ª pergunta. A gangue. O que é a gangue? Vamos ver que página que tá. Mano, é o seguinte. A gangue, ela é